Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 47ª reunião ordinária, vereadores aprovam por unanimidade dos presentes projeto de lei que cria o Renda Campinas, programa que estabelece política pública permanente e compensatória para enfrentamento da situação de vulnerabilidade social. Vereadores também aprovam projeto de lei que concede benefícios eventuais da política municipal de assistência social. Parlamentares abordam as fortes chuvas que têm atingido a cidade e cobram soluções do Executivo. E Comissão Permanente de Cultura discute os recursos públicos para a realização do Carnaval em 2023. Hora das notícias da metrópole de Campinas e um processo que já vem se arrastando há 20 anos finalmente foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Se trata da revisão da vida toda, que pode mudar o valor de aposentadoria e pensão de algumas pessoas. Entenda. Depois de 9 meses de julgamento suspenso, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu a favor dos aposentados no processo conhecido como revisão da vida toda. A medida dá a uma parte dos aposentados do INSS o direito de refazer o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994, antes do Plano Real. Por que revisão da vida toda? Porque a Lei 8.213, no seu artigo 29, inciso 1 e 2, prevê, após a Lei 9.876/99, a inclusão de todos os salários de contribuição do trabalhador. O INSS, como facilitador da Previdência Social, ela passou a utilizar o salário de contribuição a partir do dia 1º de julho de 94. Cabe aqui a gente falar que foram períodos anteriores à presidência do Collor, então haviam pessoas que recebiam salários muito altos nessa época, até alcançando o teto, que hoje o teto é em torno de R$ 7.087. E isso fez uma diferença, porque grandes salários não foram computados. E na divisão, a média do valor do benefício desceu muito, né? O que dá reflexo com o passar do tempo, porque com a inflação, o benefício perde o seu valor de compra. A revisão dos valores não é automática. É necessário ajuizar uma ação, como explicou a advogada previdenciária Clarice Mouro de Oliveira. Ela comentou quem tem direito à revisão. Quais pessoas teriam direito a essa revisão? Pessoas que tiveram benefícios concedidos entre novembro de 99 até novembro de 2019. Por quê? Porque o cálculo dessas pessoas é uma sistemática diferente do pós-reforma, inclui todos os salários de contribuição. Quem pode pedir? Pessoas que têm o benefício concedido até o prazo de 10 anos do pagamento do primeiro benefício. Ou seja, se você recebeu o primeiro pagamento em dezembro de 2012, você está dentro desse período de pedir a revisão. Se foi um período anterior, já está prescrito. Podem ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional, aposentadoria por idade e aposentadoria especial, como pessoas que trabalham com ruído, agentes químicos, hospitais e outros. Outras categorias também podem estar inclusas, mas o ideal é procurar um profissional da área para tirar as dúvidas. Mas o ponto importante dessa revisão da vida toda é o seguinte: sempre vai depender de cálculos. Ele não cabe para todas as pessoas essa revisão. Por quê? Como é incluído salários anteriores a 94, se o seu perfil é de um salário mais baixo, irá aumentar os divisores, pode haver uma redução do seu benefício. Então, é obrigatório fazer cálculos.
é muito importante você procurar um profissional especialista. Existem vários colegas de outras áreas que podem ter dificuldade em ajuizar a sua ação e você pode vir a ter prejuízo. Então é importante sempre você falar com um profissional especialista que vai saber fazer esses cálculos. Já são quase 20 anos que inúmeros aposentados lutam por essa revisão. O momento agora é de juntar documentos e saber se você tem direito. Primeiro passo é juntar a documentação que você vai precisar, que vai ser a carta sua de concessão, carteiras de trabalho. Se não houver as informações do salário de contribuição na carteira, a gente também pode utilizar o extrato do fundo de garantia. De posse desses documentos, você conversa com um profissional especialista. Eu não orientaria a falar com o contador, porque ele vai ficar restrito também. E muitas vezes ele pode não ter tanto conhecimento da área previdenciária. O importante de você falar com um profissional advogado, porque ele vai entender se é o seu caso de caber a revisão e já vai dar seguimento, seja no juizado, se o caso, ou seja na vara federal. Hora das notícias do Legislativo, e ontem a Comissão Permanente de Cultura se reuniu com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, com a Andréia Preta, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, com representantes de blocos de carnaval e da Liga Independente das Escolas de Samba aqui de Campinas, para discutir a destinação de recursos públicos para a realização do Carnaval de Rua em Campinas no próximo ano. Com a presença de diversos representantes de blocos carnavalescos e escolas de samba de Campinas, a Comissão Permanente de Cultura realizou sua segunda reunião extraordinária. Comandada pelo vereador e presidente da comissão, Paulo Búfalo, a pauta do dia foi o orçamento para o Carnaval de 2023. Para discutir a própria organização em si, né, do Carnaval na cidade, nos seus vários aspectos. Estrutura, a questão do comércio, os debates em torno da própria segurança, enfim. E, em particular, esse ano tem um fato novo, que é a questão do orçamento impositivo. Segundo a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, a secretaria se dedicou e preparou uma equipe para dialogar diretamente com os vereadores, a fim de garantir recursos destinados à cultura em todos os seus aspectos. Ela agradeceu nominalmente os vereadores que destinaram recursos para a secretaria e comentou sobre o edital de carnaval. É muito oportuno essa chamada da Comissão de Cultura para que a gente esteja aqui, porque a gente está em vias de lançar o edital que a gente faz todos os anos para apoio aos blocos, né? E é muito importante que a gente tenha essa transparência daquilo que é possível a gente realizar, aquilo que as emendas vão permitir que a gente realize e, principalmente, qual é a expectativa de todo o pessoal que veio, né, aqui corretamente convidado pela comissão da Câmara, porque, de fato, a gente tem que, até essa próxima semana, ter esse edital na rua para que a gente tenha tempo de fazer um mapeamento dos blocos, né, e entender, principalmente, como destinar os recursos. Gabriel Rapace, diretor de Cultura da Secretaria, ressaltou o crescimento do número de blocos que nos últimos anos chegaram a quase 50, além deles estarem cada vez maiores. Para ele, é necessário garantir estrutura para esses blocos. Então eu acho que essa quantidade de blocos novos que ajuda a gente a pensar o carnaval na cidade como um todo é uma novidade muito boa e importante que a gente vai ter nesse período aqui. A gente deve estar essa semana publicando o chamamento para a gente fazer o mapeamento dos blocos. Antes disso, a gente já tem conversado bastante para entender como é que está isso. Então, eu acho que esse mapeamento vai demonstrar o que a gente já está vendo aí, que é uma disposição de espalhar melhor na cidade. E eu acho que isso é muito bom para todo mundo que organiza carnaval. Porque quando a gente tem um caminhãozinho de som com uma população em torno, que numa distância que não consegue nem ouvir o que está sendo tocado ali, aí vira uma situação que a gente perde um pouco
daquele laço, daquela liga que a gente tem entre as pessoas. Outra convidada foi Andréia Preta, conselheira municipal de política cultural, que ressaltou a importância do carnaval até mesmo para a saúde mental das pessoas. Ela comentou sobre as parcerias necessárias. É muito importante a gente também lembrar que não é só nós aqui, nem vocês que estão aqui hoje, nem nós aqui na mesa, que vamos conduzir tudo isso. A gente depende de muitas estruturas. Então, tem que ter um diálogo muito importante com o policiamento que é realizado, porque a gente já sofreu muita truculência, né, da segurança pública. Então, a cidade precisa entender a importância do carnaval e o respeito que ele tem que ter, né, como cidadão. Somos todos cidadãos e precisamos que a segurança trabalhe ao nosso favor e não contra. A vereadora Guida Calisto parabenizou a pauta e a realização da reunião. É de extrema importância a gente debater esse tema, porque é um tema muito relacionado à cultura popular e, acima de tudo, é um tema muito relacionado para aqueles e aquelas que fazem a luta popular, a luta social por cultura, mas também a luta no combate ao racismo, porque a gente sabe muito bem que todo pensamento voltado aí contra a realização do carnaval está muito vinculado com o contexto atual, né, de como se pensa a cultura popular, como a gente tem enfrentado aí o preconceito, a discriminação, sobretudo o racismo. Com bastante participação da plateia, o parlamentar Paulo Búfalo encerrou a reunião com os pontos principais debatidos. Primeiro, a questão da pluralidade aqui, da representação de blocos, escolas de samba, movimentos populares que atuam nesse campo, né, da cultura popular, que estiveram presentes a essa reunião. A segunda questão é que nós abrimos aqui, na verdade, além da própria ideia da execução, da realização do carnaval do próximo ano, também uma reflexão sobre um planejamento, a continuidade desses trabalhos, que essas agremiações, né, sejam os blocos, as escolas de samba, elas podem também desenvolver uma política social muito relevante, né, de apoio às comunidades e também de geração de emprego, de geração de renda. E, quiçá, então, nós consigamos, né, a partir dessas iniciativas, ter o carnaval, mas ter a continuidade do trabalho. E ontem também a primeira parte da 47ª reunião ordinária foi dedicada ao Tear das Artes. O encontro foi comandado pelo vereador Cecílio Santos. Vereador, chamou a atenção o depoimento delas, né? Forte, né? Parece que falta bastante coisa lá. Sim, o prédio não está adequado, precisa de uma reforma importante e também precisa de equipamentos, precisa de mais trabalhadores, né, para desenvolver os trabalhos ali, que é muito importante esse serviço de convivência, esse trabalho de acolhimento. E veja que importante que as conselheiras fizeram o depoimento e estão auxiliando de forma voluntária na implementação da política pública ali no Tear das Artes. Quanta coisa bonita eles fazem ali, né, junto aos trabalhadores, os conselheiros e a comunidade de modo geral. E ontem, durante a 47ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram o projeto de lei que concede benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social. A propositura regulamenta a provisão dos benefícios e contém definições conceituais, tipos de concessão, critérios de inclusão e valores pertinentes a essa política pública. A Secretaria de Assistência, em alguns momentos, ela tem que lançar mão de alguns auxílios para a população que vive em situação de vulnerabilidade. Esse projeto cria as diretrizes para esses benefícios eventuais que podem surgir, muitas vezes, para atender a uma necessidade da população.
A matéria tem por objetivo ofertar de forma temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. Na verdade, fixa diretrizes e regras para que tenha uma base legal para a Secretaria de Assistência socorrer as famílias em situação, que vivem na situação de miséria, extrema pobreza e que às vezes surgem necessidades específicas e que precisam ser atendidas. Então, benefícios eventuais são isso. Pontualmente, às vezes precisa de um socorro para atender alguma determinada família, a Prefeitura vai poder fazê-lo com essa base legal. Os parlamentares também aprovaram em segunda análise e em definitivo, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei que cria o Renda Campinas, um programa que estabelece uma política pública permanente e compensatória para enfrentamento da situação de vulnerabilidade social em Campinas. Hoje, Campinas tem o cartão Nutrir, que foi instituído e mais de 26 mil famílias recebem. Principalmente no período de pandemia, muitas famílias perderam emprego, trabalho, renda, e era uma medida emergencial de você socorrer essas famílias, principalmente aquelas que vivem na linha da pobreza e extrema pobreza. Como esse benefício era temporário, o governo, o prefeito Dário, resolveu adotar isso como uma política definitiva, política de governo, de Estado, perdão. Independente de governo, aprovando em lei, você vai garantir que famílias da cidade de Campinas que estejam dentro dos requisitos da lei, possam ter essa renda Campinas. O programa de transferência de renda destaca as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade caracterizada pela pobreza ou extrema pobreza, com benefícios mensais que variam de R$ 126 a R$ 189, dependendo da situação identificada na composição familiar. São 3 categorias, 3 classes. Primeiro, as famílias que são dirigidas por mulheres, cuja mulher é a responsável pela família, que tenha 2 crianças até 6 anos de idade, que tenha pessoa idosa ou com deficiência na família. Essa família, essa mulher, ela vai ter direito a receber 45 FICs por mês, que dá perto de R$ 190. É um benefício complementar. Inclusive, essa família, se está no CadÚnico, ela pode estar recebendo o Bolsa Família, o Auxílio Brasil do governo federal. Então, vai complementar a renda dessa família como um socorro por um prazo de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Uma segunda categoria, cujo valor dessa renda é de 35 FICs, perto de R$ 150, são para famílias, qualquer família, mas que tenha crianças também na idade da infância, até 6 anos, que tenham pessoa idosa ou pessoa com deficiência na família. Então, não é aquela cuja mãe, a mulher, é responsável. São 35 FICs, também pelo período de 12 meses. E uma terceira categoria, para qualquer tipo de família, pessoas que tenham ou criança até 6 anos, ou pessoa com deficiência, ou pessoa idosa. E as fortes chuvas que têm castigado a cidade de Campinas nos últimos dias chamou a atenção dos vereadores que foram até a tribuna cobrar ações do Executivo. As fortes chuvas que atingiram Campinas nos últimos dias e alagaram vários pontos da cidade foram tema da fala dos parlamentares durante a reunião ordinária desta segunda-feira. O primeiro a falar foi o vereador Paulo Búfalo, que presidiu uma comissão especial de estudos que tratou dos alagamentos na Avenida Princesa do Oeste e na Orozimbo Maia. Nós não temos uma tecnologia que aponte os riscos, sobretudo quando a chuvarada atinge um determinado volume, que possa mudar o semáforo, que possa ter algum aviso para a população de que aquela região é uma região de alagamento e de altíssimo risco para as pessoas. Então eu volto a essa tribuna dizer que nós fizemos um estudo aqui na casa, uma comissão especial de estudos,
fechamos esse relatório, entregamos à presidência e vamos encaminhar oficialmente ao prefeito, porque não conseguimos ainda ter uma conversa para poder fazer essa entrega pessoalmente. Agora, é necessário que tenha medidas de áreas, de diversas áreas, que possam minimizar os impactos desses eventos climáticos extremos, até que nós tenhamos uma política inteira. O vereador Cecílio Santos lembrou dos bairros que ficam no distrito do Campo Grande, que também foram alagados. A cidade recebeu aí fortes chuvas por um curto espaço de tempo, o que faz com que este volume de água se acumule nas ruas, causando grandes problemas. No meu bairro, ali no Rocim, Satélite Íris, nós tivemos muitos problemas com estas fortes chuvas. 5 ou 6 casas no Jardim Rocim foram invadidas pelas águas, e uma delas, um maior volume, adentrou a casa, onde o morador chegou a ter muito problema, perdendo os seus mantimentos, uma série de problemas decorrentes das fortes chuvas e da inundação que ocorreu ali. Eu quero dizer, no meu primeiro exercício de vereador, foi levar ao conhecimento do prefeito, levar ao conhecimento da Secretaria de Serviços Públicos, que havia necessidade, naquela rua, se fazer melhorias na drenagem, no escoamento da água de chuva, porque já tinha um histórico, quando estava na Associação dos Moradores, de inundação naquelas casas. São 2 anos, se passaram 2 anos. A vereadora Mariana Conte disse que já existem áreas mapeadas e o que é preciso é um plano de suporte para os moradores destes locais. O Serviço Geológico Brasileiro, que é um órgão do governo federal, o CPRM, já tem um mapeamento das possíveis áreas de risco sujeitas a inundações na cidade de Campinas. Isso, inclusive, está num decreto da prefeitura. São lugares, inclusive regiões periféricas, que existem populações ali que podem estar nessas áreas de risco. Estão entre eles Jardim Paulsurama, Jardim Rocim, Florence, Campo Grande, o Campina Grande, Novo Flamboyant, Jardim Tamoio, Parque Osiel. São uma série de regiões que já estão mapeadas como possíveis locais de inundação. A prefeitura precisa ter uma política de suporte e assistência para essa população. Em primeiro lugar, eu entendo que é isso, a gente precisa ter uma política de assistência para dar suporte para essa população que está numa área de risco, antes que essa população seja afetada. O líder de governo na Câmara salientou que há um estudo para obras de contenção de enchentes, mas que aguarda verbas do governo federal. A Secretaria de Infraestrutura já fez os estudos e apresentou um plano para enfrentamento das enchentes. Só que as obras necessárias, elas estão orçadas em torno de 500 bilhões de reais. O governo já encaminhou para o atual Ministério do Governo Federal, Ministério de Infraestrutura, os projetos solicitando recursos federal para que você possa implementar esse conjunto de obras que certamente solucionarão o problema. Nós temos muita expectativa, vereador Cecílio, sim, com o novo governo federal, que a gente possa ter acesso e que o governo federal reedite ações como as do PAC, que transfira recursos ou a fundo perdido ou financiado pela Caixa Econômica, BNDES, para obras de infraestrutura nos municípios. Não é só Campinas que vive esse problema. O vereador Carlinhos Camelô lembrou dos problemas das árvores quando ocorrem temporais. Eu estava ajudando num evento do ONG Sou Luz, de final de ano, e logo após veio esse temporal. E com esse temporal, acabou caindo ali, só naquela região, 8 ou 10 árvores. E aí, qual que é a crítica? Às vezes, nós como os vereadores, as pessoas, olha,
eu tenho uma árvore aqui na frente da minha casa, essa árvore está perigosa. E a gente solicita, porque eu não sou técnico, os vereadores aqui não são técnicos, nós solicitamos que vá lá e faça, entendeu? O pessoal vai, um técnico lá e olhe. O técnico vai lá, olha, ó, essa árvore está boa, ela está sadia, não pode ser retirada dessa casa. Legal, ele é um técnico, ele estudou para isso, sabemos, mas essas árvores, dessas 10 que caíram ali, 3 tinham laudos que estava ótima. Graças a Deus que não tinha ninguém na casa, não tinha ninguém, o posto de saúde era domingo, estava fechado, porque se o posto de saúde tivesse aberto, eu acho que tinha sido uma catástrofe ali. Derrubou a árvore no posto de saúde, derrubou a árvore nas escolas. O vereador Permínio Monteiro também manifestou preocupação com este tema. É muito preocupante, Campinas, na época de chuva, passa por essas situações, já não é de hoje, vários anos. A gente sabe que a natureza, ela vem, a gente que invade os lugares delas, mas também tem que ter uma estrutura de urbanismo na nossa cidade, tem que ter um planejamento, e infelizmente não está tendo isso daí. Mas a minha preocupação é em relação à vida, porque uma vida não tem preço. Então, se a gente puder prevenir antes do que acontecer alguma tragédia, é bem melhor. Então eu deixo aqui o coro junto com meus colegas vereadores de que tem que ter sim um planejamento, tem que ter uma iniciativa o mais rápido possível e tentar, pelo menos através da Defesa Civil, fazer algum tipo de alerta na cidade, ter algum tipo de comunicação nesses horários de chuva, orientar a população da cidade para que não acesse esses locais, Princesa do Oeste, que é a Norte-Sul, a Orozimbumaia, que também é muito perigoso. Esses lugares hoje não tinham, porém agora está tendo, que é a questão do Pissarrão. Tem vários lugares que tem inundação, já teve morte também ali no Pissarrão. Então, poder orientar a população de alguma forma, fazendo um alerta nesses dias de chuva, para que possa fazer essa prevenção. Por fim, o vereador Major Jaime pediu providências urgentes para que mortes não ocorram, como lembrou da morte de um bombeiro em 2003. É uma situação que a cidade de Campinas não pode mais tolerar. E eu vou lembrar de um fato aqui, que talvez um ou outro deva lembrar. No dia 18 de fevereiro de 2003, o sargento Assis, do bombeiro, ele morreu ali na Norte-Sul. Ali, na verdade, no Laurão, vereador Juscelino. Estava uma enchente, como foi a de hoje, e naquela enchente ele estava de serviço, trabalhando, ele foi tentar fazer um resgate de uma vítima e, infelizmente, ele acabou falecendo. Então, esse fato, como foi lembrado por alguns, já tem muitos anos. Em 2003, esse fato aconteceu, e a gente espera que a gente não tenha que lamentar fatos futuros aqui na cidade de Campinas, passado mais de 20 anos, que a gente ainda tenha a recorrência desses fatos. Então, prefeito, prefeitura, Secretaria de Infraestrutura e outros mais, tomem providências, façam alguma coisa. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 47ª reunião ordinária através do youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia apontam que de agosto de 2021 a julho de 2022 foram derrubados quase 11 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia Legal. A área que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. E por que ainda há tanto desmatamento? Como está a fiscalização? O que nós, cidadãos, podemos fazer? Bom, este é o tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. Giro Ambiental está no ar, hoje falando sobre um tema que já foi discutido aqui nas últimas edições, e não só aqui na TV Câmara Campinas, mas é um assunto que está em alta, que é o desmatamento. As notícias nunca são boas, né? E por isso hoje a gente também vai trazer dados alarmantes aqui, mas também algumas dicas, algumas lições de casa do que a gente pode fazer
para melhorar o mundo em que a gente vive. Olha só, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, do Instituto, apontam que de agosto de 2021 a julho de 2022 foram derrubados 10.781 quilômetros quadrados de floresta, área que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Eu estou falando da Amazônia e estou falando do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que estão trazendo esses dados que nos preocupam. Nos preocupam, mas também a gente tem que falar e a gente tem que ter uma visão que aponta para um caminho para frente, e por isso eu vou conversar aqui com a Helena Ueno. Ela é cofundadora do Instituto Caminhos na Mata, que é mobilizador junto à Amazônia de Pé, um movimento muito importante, né, Helena? Seja bem-vinda, muito obrigada por topar nosso convite para falar sobre um tema que já é tão esgotado, mas que também nunca se esgota, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder falar, né, sobre esse assunto que é tão importante, que precisa ser trazido à tona a toda a população, né, e que se traga consciência e também da importância da Amazônia e o que nós podemos fazer por ela. Pois é, olha, o Instituto, né, como eu falei, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia anunciou recentemente, esses dados são recentes, que essa área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Helena, vamos começar do básico, né? O que acontece que parece que a gente fala da gravidade disso, mas parece que a coisa não muda, né? Parece que a gente abre o noticiário e as notícias se repetem. Por que o desmatamento corre dessa maneira? O desmatamento ilegal, ele está associado a outras atividades econômicas ilícitas, né, na região amazônica, como a grilagem de terras, a exploração ilegal de madeiras, a mineração ilegal e a agropecuária com passivo ambiental, né. Então, o desmatamento, ele está sempre associado a essas outras atividades. E ele tem sido ampliado, ele tem sido maior, né, em áreas públicas, ou seja, em terras públicas, onde o sistema de cadastro ambiental rural, com o sistema, né, de cadastro ambiental rural, é possível se fazer uma declaração de que a terra é privada e, portanto, ela pode ser desmatada para poder fazer o uso dessa área, né. Então, tem se agravado o desmatamento em função dessas associações, né, de coisas. Uhum. E as consequências disso, a gente sempre fala que são, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo, são inimagináveis, né? A gente não está vendo acontecer, mas elas estão acontecendo, né? O que a gente pode citar de impactos que a gente pode sofrer com isso? Bom, com o desmatamento, né, a gente acelera a destruição, a extinção da biodiversidade, né, das espécies que ali se encontram. A Amazônia tem uma estimativa de que 1 em cada 4 espécies, né, existentes hoje no mundo estejam lá, e nós estamos num ritmo muito acelerado de degradação e de extinção de espécies. E aí, biodiversidade está ligado também a questão da recomposição natural dos biomas e da ciclagem de nutrientes, né? Então, se você tem uma ruptura da biodiversidade, desses ciclos, a gente vai, consequentemente, trazer dificuldades, né, na recomposição natural dos biomas e vai agravando ainda mais a destruição, né, da própria floresta. Além disso, a gente tem o agravo, né, da alteração climática, e que podem trazer aí consequências, né, do aquecimento global, como as chuvas, as secas prolongadas, né, as chuvas intensas, as secas prolongadas, e consequente dificuldades, né, na produção de alimentos, que são importantes para a sobrevivência de toda a população, né. E todo esse processo, né, ocorre ainda com o agravo, né, das diferenças sociais e econômicas da população, ou seja, tem uma piora na qualidade de vida dos seres humanos.
A gente também sabe que clima e biodiversidade são fatores independentes, a gente não pode esquecer, né, que ainda vivemos os efeitos sociais e econômicos de uma pandemia causada por esse desequilíbrio ambiental e que as pesquisas apontam que com as perdas, né, sequentes de biodiversidade, de florestas, outras pandemias poderão surgir numa frequência e numa intensidade tão grave quanto essa que nós vivenciamos. Nossa, isso é gravíssimo, né? Agora, eu fico pensando aqui, Helena, a Amazônia cuida cuida de nós. A Amazônia nos fornece muito em termos de meio ambiente, de sustentabilidade. E quem deveria cuidar da Amazônia? Que respaldo jurídico que nós temos? Quais são as leis que protegem? O que é a diretriz para que a Amazônia seja fiscalizada, seja cuidada? Para que a Amazônia seja cuidada, eu acho que temos já temos, né, várias políticas institucionalizadas, né, então nós temos que, na verdade, retomar, né, alguns processos e estruturas de governanças que foram destituídas, né, nesses últimos tempos, né, então precisamos aumentar a fiscalização, que já existe uma estrutura, mas que ela foi enfraquecida, a legislação precisa ser cumprida, né, temos que dar apoio a essas instituições que correlacionam as informações para nos apresentar, né, como as imagens de satélite, essa leitura, né, das imagens de satélite, os alertas de desmatamento, a transparência das informações governamentais, porque, por exemplo, né, existe falta de transparência das informações, né, por exemplo, de autorizações, de supressão, de desmatamento, e que a gente não consegue acabar cruzando e analisando, né, essas informações para saber se realmente são legais, são ilegais. Então, todo esse sistema que já existe, que a gente já aplicou no passado e que reduziu, na verdade, muito o desmatamento aí, chegamos aí a uma redução de mais de 80%, né, em 2012, por exemplo, dos desmatamentos que estavam acontecendo, elas precisam ser retomadas. Então, hoje nós temos alta, né, de desmatamento, mas existem processos que podem conter esse desmatamento e que já funcionaram no passado, né, eles precisam ser retomados, né, para que a gente consiga retomar os mesmos números, né. E aí que entra também a ação de pessoas como você, né, que faz parte, né, cofundou o Instituto Caminhos na Mata, que se mobiliza junto a esse movimento Amazônia de Pé, entre outros movimentos que a gente já trouxe aqui no Giro Ambiental também. Conta um pouquinho para a gente, Helena, sobre o trabalho desse Instituto Caminhos na Mata, como é que vocês atuam hoje na prática para contribuir com esse cenário? O Instituto Caminhos na Mata, ele acredita, né, ele nasce, na verdade, com a intenção de que o conhecimento pode levar à sustentabilidade. Então, a gente está sempre conversando, sempre falando sobre questões ambientais, sobre questões de sustentabilidade, fazendo conexões, né, entre as informações disponíveis para que se traga ao público, né, essa consciência do que nós estamos falando, por que nós estamos falando, por que é importante, né, tratarmos desse assunto e o que podemos fazer. O Instituto Caminhos na Mata, ele vem com essa missão, né, de trazer ao público uma consciência ambiental e de cidadania, né, do que a gente pode fazer em relação a tudo isso e como a gente pode se portar frente aos desafios, né. E a associação do Instituto ao movimento da Amazônia de Pé, ele se dá justamente dentro desse âmbito, né, por acreditar que quanto mais informação tiver circulando, né, sobre a Amazônia, combatendo, né, essas fake news que a gente vê bastante hoje, né, sobre a questão ambiental e sobre todas essas consequências, né, e, enfim, traz a público uma força para que a gente continue na luta, né, e na esperança também de que a gente pode mudar esse cenário, né, juntos, porque não fazemos nada sozinho, então a gente precisa da mobilização de pessoas, para que as pessoas, elas acreditem, né, que é possível e que é necessário para que a gente possa transformar esse cenário.
A gente falou aqui da esfera governamental, né, hierarquicamente falando, né, de onde vêm essas leis, de onde deveria sair a fiscalização. Falamos das instituições que estão atuando, e aí a gente sempre termina, Helena, falando também da importância da sociedade civil se nisso, consumir conteúdos de institutos, né, como o Instituto Caminhos da Mata, se informar sobre, assistir o Giro Ambiental, a gente sempre fala disso, para levar essa educação ambiental, falar sobre isso em casa, falar sobre isso nas escolas. Então, queria deixar o espaço para você divulgar as redes sociais também do Instituto, site, Instagram, para que as pessoas possam conhecer e saírem desse, isso não me pertence, está lá longe, eu não faço parte disso, né? Sim, claro. Todos esses assuntos ambientais estão conectados, né? Inclusive aquilo que se passa na Amazônia, né? Ela também nos afeta, né? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, não só em função dos serviços ecossistêmicos, como a regulação, né, das chuvas, né? Mas também no consumo de produtos, né? Porque se algo sai de lá, precisa ir para algum lugar, né? E às vezes vem parar a quilômetros e quilômetros de distância, como é no caso de São Paulo, ou até mesmo em outros países, né? Então, com a mineração ilegal ou com a extração ilegal de madeira, será que conscientemente nós estamos adquirindo produtos legais, ou será que estamos adquirindo produtos e fomentando ainda mais os crimes que são cometidos na região amazônica, né? Então, o consumo consciente, ele é importante, e como cidadão, né, na ponta, saber de onde vem, como foi retirado ou extraído, como foi fabricado os produtos, de extrema importância para tomar a decisão, né, de aquisição ou não de determinado produto. Bom, as redes sociais, né, do Instituto Caminhos da Mata, nós estamos com esse mesmo nome, né, Instituto Caminhos da Mata, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e tem o nosso site também, do Instituto, são todos atrelados, se você entrar numa das redes, você consegue acessar as demais. É isso aí, eu sempre falo que a informação e o conhecimento tiram a gente desse lugar do preconceito, da ignorância no bom sentido, né? Se é que existe um bom sentido quando a gente fala em ignorância, mas tira a gente desse lugar de despertencimento para a gente realmente conseguir colocar alguma mãozinha na massa, nem que seja um dedinho só, né? Helena, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O tema é amplo, o tema é complexo, mas são pequenas sementinhas que a gente vai plantando aí para levar para o público de casa essas reflexões tão importantes. Muito obrigada. Para você aí de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. São sempre temas importantes, é muito importante que você também esteja sempre ligado aqui com a gente, compartilhando os vídeos, reassistindo e enviando também para os seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigada e eu te vejo na próxima edição do Giro Ambiental. Tchau! Terça-feira chuvosa na cidade de Campinas, essa condição permanece para todo o dia. Mas amanhã, quarta-feira, deve dar uma trégua. Então amanhã, sol voltando a aparecer, ainda entre nuvens, mas não deve ter previsão de chuva e com isso a temperatura sobe em relação a hoje. Olha só. Mínima de 16 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá, tchau, tchau!